Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Nos diz a palavra do Senhor no versículo de número 3, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Senhor Deus, mais uma vez suplicamos ao Senhor para que Tu venhas a falar conosco, para que o desejo do nosso coração nesta hora seja ouvir aquilo que Tu tens a nos dizer, para que tudo aquilo que for contrário, tudo aquilo que for, ó Deus, adversário, oposto à Tua lei nos nossos corações, possa ser vencido pela Tua graça, e assim que nós renovemos o nosso entendimento, e que nós renovemos as nossas paixões, as nossas afeições, a fim de que o Senhor seja formado em nós e possa ser glorificado em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos aqui diante de nós uma carta extremamente objetiva, apenas 4 capítulos, e a carta de Paulo aos Colossenses é especial no Novo Testamento porque ela nos ajuda a entender um pouquinho de um determinado contexto que foi denunciado pelo próprio Cristo quando ele escreve 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Eu gostaria que os irmãos notassem que no versículo 1 do texto que nós lemos, Paulo está dizendo que ele mantém uma grande luta pelos Colossenses, a quem Paulo se refere no versículo 1, dizendo: grande luta venho mantendo por vós, Colossenses, e aí ele diz: pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. A igreja de Laodiceia é conhecida por causa do livro de Apocalipse, é uma das cartas mais duras que Jesus Cristo escreve para a igreja, mas isso nos ajuda a entender qual era o contexto no qual aquela igreja vivia. Colossos e Laodiceia estavam distantes por 14 quilômetros, e isso significa que essas igrejas, em virtude da distância, eram igrejas que correspondiam principalmente com Paulo, porque é bem provável que a mesma pessoa que plantou aquela igreja, que cuidava daquela igreja na época em que Paulo escreve aos Colossenses, também provavelmente era este mesmo que cuidava da igreja de Laodiceia. E aqui, meus irmãos, nós encontramos na carta aos Colossenses uma informação muito interessante. Nem todos os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, foram registradas no Novo Testamento. É bem verdade que nós temos muitas cartas de Paulo no Novo Testamento, mas seria um erro da nossa parte supor que todas estão aqui. E a grande dica que nós temos é que se os irmãos irem lá para o capítulo 4, para o versículo 16 desta carta aqui aos Colossenses, os irmãos lerão o seguinte: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Ou seja, Paulo está dizendo, depois que vocês lerem essa carta aqui na igreja de Colossos, leiam a carta aos Colossenses lá em Laodiceia, e aí ele diz no final do versículo 16, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então veja, não foi apenas Cristo que escreveu carta à igreja de Laodiceia, também escreveu. E a temática que nós temos aqui, dessas duas cartas, muito embora a carta que Paulo escreveu aos Laodicenses não seja uma carta que nós temos conhecimento, esse documento não chegou até nós, não foi incluído dentre os livros inspirados, nós temos algumas dicas aqui, meus irmãos, de isso que Paulo chama de quão grande luta que ele vem mantendo pelos Colossenses,
e que ele vem mantendo pelos laodicenses e por tantos que muito provavelmente nem conheciam a Paulo e nunca o tiveram visto, mas que eram alvo dessa luta. E eu quero lhe chamar a atenção justamente porque o apóstolo Paulo queria que eles soubessem que a realidade de luta que ele vivia era por eles. É por isso que ele diz no versículo 1, eu gostaria que vocês soubessem. E aqui o apóstolo Paulo usa essa conjunção pois, porque essa é a conclusão de um argumento que já começou nos versículos anteriores. Veja, por exemplo, no capítulo 1, versículo 29, que Paulo diz assim, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Paulo está falando aqui que a igreja dos Colossenses era alvo da sua luta, da sua fadiga e do seu esforço. E o que é que Paulo queria anunciar a eles que demandava essa grande luta? Versículo 28 do capítulo 1 nos fala, o qual, ou seja, Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. A quê? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, Paulo está nos dizendo aqui que a perfeição é algo que dá trabalho. E eu não sei se você sabia disso, mas ser perfeito é algo que demanda esforço da parte do cristão. E esforço é sempre uma palavra-chave quando nós temos um alvo que é do nosso coração atingir. Nós sempre dizemos que nós queremos chegar em vários lugares, mas se nós não nos esforçarmos, não adianta nós simplesmente perseguirmos este alvo. O que nós queremos é que você se esforce para isso. E diz aqui o apóstolo Paulo, eu me esforço para que vocês, colossenses, para que os laodicenses e para que muita gente que talvez nunca tenha me visto possa ser achada perfeita em Jesus Cristo. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Qual é o esforço de Paulo em torno da igreja? Qual é a grande luta de Paulo em torno da igreja? Em que consiste essa perfeição que o apóstolo Paulo zela por encontrar as suas igrejas? E aqui, irmãos, entendam, nós não estamos falando simplesmente de algo que é elevado, mas o que nós estamos falando é de algo que é totalmente diferente da nossa intenção. Porque eu não sei se você um dia já pensou em trabalhar em prol de uma causa como essa. Eu não sei se quando você pensa na sua vida, na igreja que você frequenta, na igreja que você serve, se você se esforça para que ela seja perfeita. Nós geralmente pensamos, nós queremos que seja o melhor possível, nós queremos que seja o mais parecido possível. Mas Paulo coloca esse ideal muito mais acima do que o que nós estamos acostumados a pensar, ou mesmo a querer. Eu não sei se você já imaginou que na busca por uma igreja perfeita, isso exige muito mais de você do que das pessoas que estão já frequentando esse lugar. Essa era a luta de Paulo. E por ele lutar em relação a isso, nós concluímos, é possível. E a perfeição da igreja é algo que é vinculado diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Paulo aqui vai listar para nós, então, duas características da perfeição, pela qual ele lutava para que a igreja alcançasse. E é sobre isso que eu gostaria de poder falar aqui nessa noite. Antes, meus irmãos, de falar sobre essas duas características, me permita avançar mais um pouquinho nesse primeiro versículo. Paulo quer que aqueles irmãos saibam disso. E eu acredito que esse é um dos pontos que você precisa, juntamente comigo, entender de maneira bem cuidadosa. Porque a igreja é um lugar que frequentemente nos incentiva ao anonimato. Jesus Cristo mesmo disse que quando você ajudar alguém, que a tua mão direita ignore o que a tua mão esquerda está fazendo. Jesus Cristo não quer que você, ao ajudar pessoas, se identifique como quem diz, sou eu que estou fazendo isso. Mas por que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que ele queria que aqueles irmãos soubessem que esse era o alvo para o qual ele estava trabalhando? Será que talvez existia na mente do apóstolo Paulo algo em torno de uma arrogância, talvez? Como quem diz, olha gente, vocês têm que olhar para mim, vocês têm que me valorizar. E eu acho que esse é um caminho equivocado, mas que é a primeira tentação do nosso coração. Porque todas as vezes
que a gente se sente desvalorizado em algum lugar, a gente tenta evocar todas as nossas realizações para que as pessoas então nos valorizem. Então, quando nós queremos, por exemplo, que as pessoas nos reconheçam, nós começamos a enumerar o tanto de coisas nas quais nós estamos envolvidos, dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já faço isso, eu vou para lá, eu venho para cá, e ninguém liga, e ninguém se importa. Então você tem que saber, não é essa a intenção de Paulo, e não é para esse caminho que eu gostaria que você caminhasse, justamente porque Paulo sabia muito bem que, ainda que as pessoas talvez não fossem capazes de identificar o seu esforço, Jesus estava vendo o seu esforço, e isso para ele era suficiente. Os olhos de Deus nos sondam e nos veem, e eles é que vão nos dar o galardão, não os homens. Mas por que você acha que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos soubessem que esse era o sentido da luta? Porque, irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta no Novo Testamento que possui algumas características especiais. A primeira delas, Paulo emprega pela primeira vez e pela única vez no Novo Testamento a palavra filosofia. O versículo 8 do capítulo 2 diz assim: cuidado que ninguém vos venha com a sua filosofia. E se você for procurar no original grego, você vai perceber que é exatamente esse termo, filosofia. Então Paulo sabe, e ele faz menção a um conjunto de ideias que estava sendo dita e que estava sendo propagada por aquelas pessoas que viviam naquela região. E Paulo começa a partir do versículo 8, que é um texto que nós não entramos, mas Paulo introduz a preocupação dele com os falsos ensinos, até ele chegar, por exemplo, nos versículos de 16 em diante, onde ele vai listar quais são os ensinamentos que ele quer combater. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: saibam que nem todo mestre ensina o que é verdade. E se você está vendo por aí filosofias sendo ensinadas que são contrárias à palavra de Deus, saibam que quem ensina equívocos, quem ensina heresias, não está preocupado com a sua saúde, não está preocupado com a sua vida, não está preocupado em guiar você pelo caminho correto, mas está preocupado ou em tirar algum proveito de você, ou conduzir você para o mesmo lugar que ele vai, para que ele não possa dizer que está indo sozinho. Então Paulo diz: cuidado no versículo 8, porque esse é o ponto de vista de quem está ensinando a mentira. Eles abraçam sorrateiramente os nossos ouvidos, eles abraçam com frases, eles abraçam, e Paulo chama isso no versículo 4 de raciocínios falazes, e no versículo 8 ele diz que essa filosofia é composta de vãs sutilezas, quer dizer, não é uma coisa clara, não é que as pessoas estão ensinando, como nós estamos aqui ensinando num púlpito, que Deus, por exemplo, não é bom. Não é que as coisas estão sendo ensinadas nesses termos, mas essas verdades estão sendo ensinadas de maneira mais sutil, mas que chega no mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo. Deus quer que você seja feliz. Você olhando pela palavra de Deus, você pode até identificar algum traço de verdade nessa expressão, mas a continuidade do raciocínio é que é o ponto da falacidade. Olha, agora eu nem sei se eu inventei uma palavra aqui, mas entenda, o raciocínio falaz está aqui. O que faz você feliz? Meus irmãos, eu juro que um dia eu ouvi essa pergunta numa propaganda de pasta de dente. As pessoas estão usando isso para vender os seus produtos, mas utilizando um apelo diferente. Não é que você vai escovar os dentes usando a pasta da marca tal para que você tenha uma boa higiene bucal, mas porque um sorriso abre portas que vão levar você à realização dos seus sonhos. Então use essa pasta, porque na verdade é mais do que a necessidade, é mais do que a higiene, mas é a realização pessoal que está em jogo. E esse é o ponto. O raciocínio falaz está aqui. Você está sendo convidado a ser você mesmo quem vai determinar o que é bom para você. E Paulo diz: cuidado, porque esse é o caminho do falso ensino. É assim que ele entra na igreja. Porque uma outra coisa talvez que seja possível de dizer é o seguinte: olha, Cristo liberta, mas a religião escraviza. Por que as pessoas dizem isso? Ora, porque Cristo não falou de regra nenhuma. Quando Cristo andou por esse mundo e falou as coisas que ele falou, em lugar nenhum ele falou que a gente tinha que seguir regra.
Ele falou contra as regras. Ele quer um amor. Ele quer um relacionamento com o Pai. Gente, isso é sutil por quê? Porque é exatamente esse o caminho que leva você para longe da obediência da palavra de Deus e leva você a construir um relacionamento com Deus de acordo com os seus critérios. Então, não é que Deus... Uma vez eu ouvi, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu ouvi um pastor falando isso na igreja e eu fiquei assim... Eu não sei se a palavra certa é fascinado ou é revoltado, mas algo no meio disso eu fiquei. Eu lembro que um pastor pregava com toda a eloquência que ele tinha, dizendo assim: Deus não quer que você venha na escola dominical todos os dias. Deus não quer que você esteja na igreja todos os dias. Deus quer saber no seu coração se você o ama. Deus não quer que você esteja preocupado com a agenda da igreja. Deus quer saber se no seu coração existe amor por Ele. E isso é sutil, porque faz sentido. Mas não é por causa da maneira bíblica de se expressar, mas é por causa da nossa natureza pecaminosa, que encontra algum tipo de validade nesse tipo de discurso. E aí é só você ver. Por que naquela época aquilo me pegou? Porque eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela escola dominical. E aí eu comecei a pensar, esse pastor miserável, palavras de adolescente, 14 anos, tá? Esse pastor miserável está me equiparando às pessoas que só vêm na igreja uma vez por ano. Elas estão dizendo que elas amam a Deus mais do que a mim. Aí você vê o componente da natureza pecaminosa, né? Como que ela se verifica para o bem ou para o mal. Mas eu me lembro que aquilo chamou a minha atenção e eu comecei a estudar a Bíblia muito mais, para ver se aquilo era verdade mesmo. Da onde que se tiram afirmações como essas? Esse é o ponto de Paulo. Então ele diz no versículo 1, olha, eu estou lutando por vocês, por isso que eu estou falando essas coisas. É por isso que eu estou dizendo essas coisas, porque eu quero que vocês se preocupem, eu quero que vocês saibam que eu me preocupo com vocês. É por isso que eu estou direcionando o olhar de vocês para Cristo. É por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado, porque as pessoas que ensinam essas coisas não estão preocupadas com você, não estão preocupadas com a sua trajetória até o novo céu e a nova terra. Se você está sendo pouco confrontado, ou está sendo levado a imaginar a vida com Deus de acordo com critérios próprios, você não está ouvindo uma pregação da palavra de Deus. Você está sendo influenciado a buscar tesouros nessa terra. E é por isso que Paulo fala: eu mantenho uma luta enorme por vocês. É por isso que eu falo essas coisas. Então, queridos, entendam. Às vezes a palavra de Deus nos dá alguns tapas mais fortes em regiões doloridas do corpo. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele luta por nós. Porque Ele se preocupa conosco. E Ele já trilhou o caminho pelo qual nós devemos seguir. Quem tenta desviar você com os seus raciocínios do caminho que já foi trilhado e pelo qual todos os que já estão esperando pela glorificação trilharam, não quer o seu bem. E o que é mais interessante é que essa é a frase mais pronunciada dos raciocínios falazes. Eu estou falando isso para o seu bem. Eu quero o seu bem. Às vezes até dizem, eu amo você e eu te compreendo mais do que qualquer pessoa. Paulo diz, não. Não é assim. Não é assim. Por isso ele diz, eu quero que vocês saibam que eu mantenho essa luta. E eu creio que é uma luta mesmo, irmãos, porque você já tentou ensinar a verdade para uma pessoa apegada à mentira? A palavra que resume essa tarefa é luta. Porque não se trata de ensinar uma vez só, mas se trata talvez de repetir a mesma coisa todos os dias, o tempo inteiro, porque as pessoas não aprendem. Mas Paulo diz, eu mantenho. Eu mantenho. Então, ao mesmo tempo que Paulo quer que aquela igreja saiba, ele também diz, eu mantenho. Veja o que diz o versículo 1. Quão grande luta venho mantendo por vós. Quer dizer, ele não parou de lutar ainda. Então, irmãos, esses são os filhos de Deus. São aqueles que estão o tempo todo lutando pela causa da igreja. Então, se talvez você tenha entrado aqui já desanimado ou entregue os pontos, não tem jeito mais, não muda mais, não transforma mais, eu digo para você, com base no testemunho de Paulo, nós somos chamados a continuar lutando. Se nós pararmos de lutar, em nós abrirmos as nossas portas.
Então, se as nossas portas continuarão abertas, e aqui eu peço licença aos nossos visitantes nessa noite, para me dirigir especialmente ao meu povo, ao povo dessa igreja. Irmãos, nós somos a igreja que por 27 anos começou uma luta e que vai continuar lutando. Nós vamos continuar lutando. Amém? Vejam, qual é o sentido dessa luta? Os versículos aqui em sequência vão nos falar a respeito de todos eles. Capítulo 2, versículos 2 e 3, primeiro aspecto dessa luta. Versículo 4 e versículo 5, segundo aspecto da luta. Duas palavras bem simples, meus irmãos. O versículo 2 nos diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, a primeira palavra que resume a luta do apóstolo Paulo por aquela igreja e pela igreja dos Laodicenses é convicção. E perceba quais são os termos que Paulo usa para dizer o que a convicção significa para a igreja. Paulo diz que essa forte convicção do entendimento é uma riqueza. Versículo 2. No versículo 3 ele diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por que você acha que Paulo usa as palavras riqueza e tesouro para mostrar o sentido da importância da convicção para o Filho de Deus? E obviamente, como Paulo incluiu os laodicenses nesse negócio, essa é a grande dica que nós temos. Você se lembra do que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia? Você se lembra qual era o problema que aquela igreja passava? Aquela igreja foi a única das 7 igrejas para as quais Jesus escreveu cartas no livro de Apocalipse, que só recebeu críticas. E a crítica principal é que eles não eram nem frios e nem quentes, mas eles eram mornos. E se você for perguntar ao texto o que é essa mornidão, você vai lá para o capítulo 3 e no versículo 17 de Apocalipse, e lá você vai constatar que Jesus está incomodado com a seguinte postura por parte dos laodicenses: vocês dizem, eu sou rico, eu sou abastado e eu não preciso de nada, mas vocês não veem que vocês são pobres, cegos e nus. A vida dos laodicenses era uma vida que, por causa desses ensinos falsos, por causa desses raciocínios falazes, era uma vida voltada em torno da satisfação pessoal. Mas eles não viviam como se eles estivessem buscando, eles viviam como se eles já tivessem encontrado. E eu digo a você, por que isso incomodou a pessoa de Jesus Cristo? Porque se eles não encontraram a felicidade deles em Cristo, eles encontraram onde? Simples assim. Então a igreja de Laodiceia estava cheia de pessoas que estavam convencidas que elas estavam no caminho certo, porque o seu coração se deleitava com todas as coisas que a palavra de Deus proíbe. E como Laodiceia era uma cidade extremamente rica e extremamente capaz intelectualmente falando, Laodiceia tinha pelo menos 2 pontos comerciais muito importantes. Era uma das únicas cidades do primeiro século da era cristã que conseguia fabricar colírios. E por outra razão, eles eram famosos. As ovelhas de Laodiceia tinham lã preta. E por causa disso, a lã exportada para todas as partes do Império Romano conferia àquelas pessoas uma riqueza incalculável. Mas sabe, Jesus foi bem astuto quando ele escreveu essa carta. Não astuto como o diabo, é claro, mas astuto de um jeito assim, perspicaz. Porque ele disse àquela igreja assim: eu aconselho você, compre de mim um colírio, para que você possa ver. Eu aconselho que você compre vestiduras brancas, para que vocês possam cobrir a sua nudez. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava querendo dizer para os laodicenses: o que vocês têm não garante a vocês a minha aprovação. E esse é o sentido da perfeição. A perfeição não é apenas um estado de felicitação. A perfeição é um estado de aprovação. E quando você vive
uma vida voltada para os prazeres que Deus reprova, você vai ter ferozes ataques com a sua consciência. Então toda a sua luta vai ser o quê? Para apaziguar a consciência. E é por isso que você vai fugir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai atacar a sua consciência. E Paulo diz: essa é a minha luta, por vocês e pelos laodicenses. Eu quero que vocês tenham convicção de que as riquezas, de que tudo aquilo que você pode encontrar de precioso é compreendido a partir de Jesus Cristo. Os textos da sabedoria, diz o texto, eles estão ocultos em Cristo, porque conhecer a Cristo é o que vai garantir a você verdadeiramente uma vida rica e abastada. E só para ficar claro o ponto, o que deve levar você a Cristo? Bom, a conduta dos laodicenses é um exemplo do que não nos leva a Cristo. É quando você pensa que você não precisa de mais nada. E é interessante, irmãos, nós pensarmos no que faz as pessoas imaginarem que elas não precisam de nada. Geralmente, há algum tempo atrás, eu imaginava que uma pessoa que tinha essa consciência de que ela não precisava de nada era alguém realizado financeiramente, o que já exclui boa parte de nós, não é? Quem aqui já chegou num patamar financeiro que você diz assim, ó, não preciso mais ter aumento de salário para o resto da vida, estou feliz com o que eu tenho. Quem já chegou nesse estado aqui? Eu sei. Então, não é disso que Jesus estava falando, que marcava a conduta dos laodicenses. Com certeza não era disso. O que Jesus estava falando era essa conduta falsa, que hoje está sendo chamada nos círculos sociais de autoestima, de autovalorização ou de amor próprio. Sabe, quando você chega à conclusão de que você é a melhor pessoa que existe nesse mundo, você está exatamente na situação que fez Jesus Cristo dizer: eu não aguento vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês pela minha boca. Porque se você não precisa de mais nada, qual é o sentido de buscar Cristo? Para que serve religião nesse contexto? Não serve para nada. O que Cristo pode te dar que você ainda não tem? E irmãos, notem comigo uma coisa. Boa parte das músicas que nós cantamos na igreja evangélica brasileira, principalmente a partir dos anos 70, foi muito voltada para essa questão de felicidade e autoestima. E eu quero que os irmãos que são um pouco mais... Por exemplo, a nossa igreja está fazendo 27 anos e eu sei que tem bastante irmãos que colocaram os primeiros tijolinhos da igreja. Então, pelo menos 27 anos eu sei que vocês têm. Lembrem dos louvores que eram cantados nessa época. Eu vou dar um exemplo para você. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele você pode confiar. Foi regravada pelo Paulo César Baruch esses tempos. A última frase da música é assim: você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Um outro exemplo é uma música que lá na congregação Betânia o pessoal cantava muito há um tempo atrás e parou de cantar quando eu cheguei. Quero que valorize o que você tem. Quem lembra dessa música? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pare de ficar com dúvidas, esperança e dor nesse seu complexo inferior, dizendo que você não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Mais recentemente, uma outra música que fala assim: a razão desse grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Eu sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Qual que é o problema desse tipo de canção? É humanista. É centralizada no homem. Não é centralizada em Deus. E esse era o tipo de coisa que começou a acontecer quando os estudiosos começaram a notar na igreja evangélica um fenômeno conhecido como mal do século. Quando as pessoas começavam a entrar em complexos de inadaptação à vida. As coisas aconteciam, elas não conseguiam entender, acontecia a tristeza, e aí essas músicas começaram a vir em resposta a esses fenômenos. Agora, eu acredito que hoje o problema é outro. Eu não acho, sinceramente, que o nosso problema é que as pessoas se amam pouco. Eu acho, sinceramente, que a gente se ama demais. É por isso que tudo aquilo que nós buscamos na igreja é realização pessoal. E Paulo diz: todas as riquezas da forte convicção do entendimento estão em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados.
Então, a menos que você corrija essa situação, você não vai encontrar riqueza na sua convicção de entendimento. E mais ainda, você também não vai conseguir me convencer de que você está feliz. Talvez circunstancialmente sim, mas o problema do pecado é que ele é um senhor extremamente tirano, porque ele exige tudo. Ele não dá nada, mas ele exige tudo. E quanto mais você quer, mais você precisa, até que você nunca fique satisfeito. Então, para mim, hoje, essas questões não têm a ver com o quanto de dinheiro você tem, mas é se o seu estilo de vida te satisfaz, em todos os meandros possíveis da sua vida. Então, olhe para você, olhe para aquilo que você faz, olhe para aquilo que você é e diga, e pergunte, você está satisfeito? Porque esse é o sentido, esse é o terreno fértil para a semente desses raciocínios começar a brotar no seu coração. No dia em que você se convencer de que você está no caminho certo, mesmo que esse caminho certo seja contrário à palavra de Deus, você está no mesmo caminho dos laodicenses. E Paulo diz, não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que toda a convicção de vocês venha da força de Cristo. Venha do perdão, venha da reconciliação com Deus. E, aproveitando o nosso tempo exíguo, meus irmãos, já pulo direto para o segundo ponto. O primeiro ponto é a convicção. O segundo ponto, o apóstolo Paulo diz no versículo 5, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Confirmação. Duas palavras bem simples. Primeiro ponto, convicção. Segundo ponto, confirmação. O que o apóstolo Paulo está lutando é para que essas pessoas não caiam nesses raciocínios. E aí, no versículo 8 ainda, Paulo vai dizer, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vossas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse é o ponto. O apóstolo Paulo diz, eu quero que vocês sejam convictos de que vocês estão no caminho certo, e confirmem isso dia a dia. E olha, como é que nós confirmamos isso? O apóstolo diz uma coisa, que se você não tiver cuidado, você vai interpretar mal. Versículo 5 fala assim, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. O que você pode entender isso? Será que os colossenses deviam entender que o espírito, que a alma de Paulo, estava ali presente naquele meio, ainda que Paulo presencialmente não estivesse lá? Porque eu acho que isso ia dar medo, não ia consolar, não é? Mas a questão aqui, queridos, é totalmente diferente. O apóstolo Paulo diz, sabe como é que eu acompanho vocês? Sabe como é que eu sei do progresso de vocês? Capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Olha só o que diz. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, como é que Paulo estava presencialmente, pelo menos em espírito, lá, sendo que ele não estava lá, em corpo presente, por meio de uma pessoa chamada Epáfras, que era o representante de Paulo, e provavelmente foi por meio dele que tanto a igreja dos Colossenses, quanto a igreja dos Laodicenses aconteceu, surgiu. Ele era quem instruía Paulo de tudo que estava acontecendo lá. Vejam, irmãos, o cuidado de Deus na nossa vida, a confirmação de Deus na nossa vida, acontece por meio de quê? Por meio das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Talvez você não tenha um apóstolo Paulo com toda a eloquência, com toda a cultura teológica, com todas as características de um apóstolo, mas com certeza você tem Epáfras do seu lado. Com certeza você tem aqueles que foram plantados especialmente por Deus ao seu redor, para que eles zelem pela sua vida. E muito embora a nossa igreja seja uma igreja nova, a nossa igreja também já perdeu figuras importantes. A nossa igreja teve perdas sentidas. Mas, irmãos, não seria absurdo nós dizermos, eles continuam vivos. Não num sentido místico e sobrenatural, mas porque o legado desses homens permaneceu. O legado desses homens está aqui. Porque eles nos ensinaram a pregar o Evangelho. Porque eles nos ensinaram a viver o Evangelho.
Eles foram e eles são instrumentos de Deus através da fé. Então eu quero que você olhe para isso e saiba que a confirmação que Deus faz na sua vida, através de uma sensação que é subjetiva e é difícil de ser firmada, é difícil de ser provada. A questão aqui não é que você vai dizer, eu estou no caminho certo, porque eu estou sentindo que eu estou no caminho certo. Não! Não! Você só vai estar no caminho certo se você tiver a bênção das pessoas que já estão trilhando esse caminho antes de você. É por isso que nós temos Escritura e é por isso que a palavra dos apóstolos foi preservada, irmãos. Porque nós construímos a nossa igreja, e Paulo não diz isso aos Colossenses, mas ele diz aos Efésios, nós construímos a nossa igreja sob o fundamento dos apóstolos. Ou seja, nós não estamos autorizados a pregar outra mensagem que não aquela que os apóstolos já pregaram antes de nós. A igreja não surgiu agora. A igreja é produto de Deus lá desde o começo, quando Deus levantou Abraão, até que chegasse a pessoa de Cristo e nós termos chegado à fé. O caminho da santificação é um só. Nós não podemos pensar que nós podemos criar desvios, ou que nós podemos criar questões alternativas, para que nós cheguemos onde esses homens chegaram. Só existe uma forma de percorrer esse caminho. Isso que o Paulo está dizendo para eles. Eu fico sabendo das coisas que vocês fazem, porque Epáfras está aí, e é ele que me informa do andamento das coisas na igreja. E é exatamente isso que você deve pensar. Se você faz parte dessa igreja, a sua tarefa é andar no mesmo caminho. O mesmo caminho que aqueles que construíram a igreja andaram, e aqueles que criaram todo esse contexto que nós temos aqui, revelado pela Escritura Sagrada, também andaram. Nós não podemos andar em caminhos diferentes. Então Deus vai confirmar se você está no caminho certo através das pessoas. E eu acredito, irmãos, que esse é justamente o grande mal do nosso tempo. Eu disse aqui que o nosso problema não é amor de menos, é amor de mais. Você quer saber uma prova de que você se ama muito, que eu me amo muito? É você viver como se você não precisasse de ninguém. É você viver orientando a sua própria vida. É você dizer que não precisa de ninguém. Quantas vezes a gente vê em perfis, talvez no Instagram ou nas redes sociais, frases que dizem coisas do tipo, se Deus está comigo, eu não preciso de ninguém. Só Deus é o meu juiz, só Deus pode me julgar. E assim por diante. Ora, eu quero lhes lembrar que em toda a história da igreja, quando Deus quer chamar os homens ao arrependimento, Ele levanta um profeta. Se nós fôssemos capazes de entender que nós estamos andando no caminho errado, irmãos, nós nunca iríamos para lá. Mas é por isso que Deus levanta profetas. É por isso que Deus levanta Epáfras na nossa vida. E eu quero lhes lembrar que foi exatamente isso que Ele fez com Davi. Davi estava lá, no seu palácio, tranquilo, depois de cometer aquele ato vil com Batseba. De repente chega um profeta. Como que Davi fez foi às escuras? Então, como é que Natã ficou sabendo do que ele fez? Ora, ele era um profeta. Então Deus deu um recadinho para ele. Vai lá conversar com Davi. E foi exatamente isso que aconteceu. E irmãos, é exatamente por isso que eu acredito, mais uma vez, que nós não temos amor de menos, mas nós temos amor de mais. É só você perceber que quando as coisas não caminham no sentido que você imagina que devem caminhar, a sua primeira tendência é o isolamento. Você se sente um peixe fora d'água. Você está circundado de pessoas, mas não tem ninguém aqui que exerce influência direta, pastoreio direto na sua vida. É como se você estivesse sozinho, tateando por aí, procurando qual é o caminho certo, até que você efetivamente encontre um. E essa, meus irmãos, é a conduta do raciocínio falaz. Você não precisa de ninguém, você sabe o que é bom para você, você tem condições de se julgar, você tem condições de se orientar. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é o que a Escritura diz, e não é o que o apóstolo Paulo quer. Você só vai confirmar que você está andando no caminho certo quando você tiver a bênção das pessoas que já andaram por esse mesmo caminho. E é por isso que eu lhes faço uma pergunta aqui.
A nossa história, muito embora ela seja curta, conversando com alguns irmãos que acompanharam todo esse processo, ou a grande parte desse processo, uma vez eu já ouvi assim: pastor, se tem... nós não somos pentecostais, mas se tem um demônio territorial na nossa igreja, esse demônio pá! Aí ele cita lá um pecado, uma conduta que foi repetida várias vezes na história da igreja. Irmãos, como profeta de Deus, como pastor desse rebanho, esse é o meu ponto e essa é a minha tarefa aqui diante de vocês hoje. Quantas vezes Deus vai ter que fazer a igreja passar pelos mesmos traumas por causa do mesmo problema? Quantas vezes Deus vai ter que sacudir todas as nossas estruturas para que nós entendamos aonde está o verdadeiro problema? Quantas vezes nós vamos ver as mesmas condutas sendo repetidas ano após ano, época após época? O que Deus precisa fazer? E eu lhes digo o que Deus precisa fazer. Deus precisa fazer com que a igreja que ela se basta e que ela se orienta sozinha. Nós precisamos parar de pensar na igreja como sendo simplesmente uma opção de entretenimento para o fim de semana. A igreja precisa se lembrar que Paulo se esforçava para apresentar uma igreja perfeita. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo manifestou aos Colossenses, aos Laodicenses e a tantos outros que ele nem conhecia, e que hoje essas palavras chegaram até nós. Nós não queremos a continuação e a perpetuação de uma conduta que causa sofrimento, mas nós queremos que todos os problemas que a igreja crie com o passar do tempo sejam resultantes da rebeldia pela pregação da palavra, não pela teimosia. Então é essa a palavra do Senhor nessa noite. Eu me esforço, Paulo diz, para que eu mantenha essa grande luta por vocês. E eu quero perguntar nessa noite: quem aqui se sente chamado por Deus a lutar pela causa da igreja? Quem aqui se sente compelido por Deus para se apresentar diante dele irrepreensível? Quem aqui só deseja agradar a Deus e transformar este mundo? Quem aqui está comprometido com a causa da igreja? Quem aqui quer entrar nessa luta? É isso que o apóstolo Paulo quer. Meus irmãos, a igreja é um exército. Nós não podemos parar de lutar. E é como eu disse, enquanto as nossas portas estiverem abertas, nós vamos lutar. E mais ainda, nós vamos vencer. Porque o Cordeiro de Deus venceu. Porque Ele é o Senhor da igreja. E porque Ele é o dono de toda essa estrutura que nós criamos aqui. Nós somos chamados a lutar, meus irmãos. Nós somos chamados a termos convicção de que as riquezas estão em Cristo. Nós somos chamados à confirmação por aqueles que já andaram nos caminhos que nós hoje estamos trilhando. E no final desse caminho, não existe um arco-íris e nem um pote de ouro, mas existe uma nova Jerusalém. É para lá que nós estamos caminhando. E que Deus nos dê força para que nos próximos anos, para que quando a igreja completar 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, ou talvez até 100 anos, nós ainda tenhamos aqui pessoas que estão trilhando esse mesmo caminho. E que você, aonde você esteja comprometido com a causa pela qual o apóstolo Paulo lutava, a perfeição da igreja. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E que Deus principalmente nos chame a lutar e a vencer. Em nome de Jesus. Amém.